Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é William Nascimento e sejam bem-vindos ao meu canal Resenha Humanidades. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a boa e a má literatura. Existe isso. Normalmente quando a gente vai conversar com alguns amigos, vai falar sobre alguns livros, alguns dizem, eu não gostei desse autor. Ah, eu não gostei daquele livro. Eu não entendi nada. Eu não passei da primeira página. Bom, e por que isso acontece? Bom, antes de eu continuar, eu quero lhe pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho e, por favor, também deixe o seu comentário. Eu preciso saber se você está gostando do nosso conteúdo. Então, vamos para o vídeo. Antes de entender o que é a boa e a má literatura, a gente precisa ter uma compreensão básica e mínima sobre o que é literatura. Literatura é um texto escrito em prosa ou em verso. O que é um texto em prosa? O texto em prosa é uma narrativa, como os romances, os contos, as novelas. E o texto em verso, o nome já está dizendo, versos. Então nós estamos falando principalmente de poesias. Algumas obras mesclam tudo isso. Por exemplo, o livro A Divina Comédia de Dante Alighieri. Ele é escrito em versos, porém traz uma narrativa que tem início, meio e fim. Ele mescla tanto a essência da prosa quanto dos versos. E assim a gente tem uma obra mista. E existem vários exemplos distintos. Um dia a gente também vai falar sobre Dante Alighieri aqui no nosso canal, e vai ser em breve. Por hoje, nossa busca é entender primeiro o que é literatura, para depois a gente avançar para a boa e a má literatura. Então, um texto em prosa ou em verso. Mas um texto em prosa abarca muita coisa. Um livro de história, por exemplo. Ele é um livro em prosa e é literatura? A resposta para alguns seria sim, mas hoje a gente vai restringir um pouco mais. A ideia da literatura que a gente vai trazer, a diferença dela para outros textos, está no objetivo, com o compromisso dela. O compromisso de um livro de história, sociologia, filosofia, por exemplo, é com a verdade, o estatuto da verdade, como diria Foucault. Ele engendra a ideia de verdade. É isso, essa é a verdade histórica. É assim que acontece e foi assim que aconteceu. Já uma obra literária que a gente está buscando hoje conversar, ela não busca o Estatuto da Verdade. Não quer dizer que ela não tenha nenhum compromisso com a verdade, mas tangencial, de forma secundária. O foco dela e o compromisso não é a verdade, mas a realidade. Como assim? A obra literária, ela busca expandir a realidade objetiva. A ideia de realidade expandida que a gente tem hoje, realidade estendida, que alguns usam óculos de realidade virtual, outros jogam, por exemplo, Pokémon Go, que ficou muito conhecido e popularizou, onde você olha para um local e nesse local não tem nada, mas quando você coloca a tela do celular para olhar, aparece um bichinho ali. E você está estendendo, ampliando o que é que existe nesse local, mas de forma virtual, a realidade virtual. Bom, isso já acontece há séculos. A gente chama isso de arte. A arte tem esse papel de estender a realidade. Ele quer tocar a realidade e expandir essa realidade. Por exemplo, tem pessoas hoje que não têm o que comer, não têm o que colocar na mesa. E essa realidade é dura e cruel e sufocante. Mas ele lê um livro e isso expande a realidade dele. Isso expande o sentimento dele. Isso dá força para ele continuar lutando e vivendo. A literatura tem um poder que você desconhece. A literatura, ela tem esse papel. E eu, concordando mais uma vez com o Ferreira Goulart, a arte existe, porque a vida não basta. É assim que funciona. Ela expande a realidade. Ela tem um compromisso com o prazer estético. Por quê? Eu vou trazer um exemplo aqui de Arthur Schopenhauer. Eu tenho certeza que você já está nos seguindo no Instagram, @resenha_humanidades. E lá você já viu que eu tenho algumas postagens sobre Arthur Schopenhauer, várias citações. Eu gosto bastante. Não quer dizer que eu concorde com tudo de Arthur Schopenhauer, mas o conjunto do seu pensamento traz sentido para mim. E no quesito literatura, ele trabalha, como qualquer outro aspecto da realidade, ele fala que é dual. O mundo é dual. O mundo tem seu aspecto objetivo, que o intelecto alcança, representa e conceitua, que ele chama de mundo das representações, mas também tem aquele aspecto visceral, aquilo que a gente não consegue entender, compreender ou racionalizar, mas sente. Ele chama de mundo da vontade. O mundo da vontade é a vontade de viver, que essencialmente, então, está falando sobre a reprodução, mas não apenas ou diretamente nisso. E às vezes a vontade fala direto com a vontade, sem intermédio. E isso acontece quando a gente lê uma obra, por exemplo, de literatura. Nietzsche falaria isso através da música, por exemplo, que a vida não teria sentido ou valor algum sem a música. A gente não conseguiria passar pela existência sem a música. Schopenhauer foca na literatura.
Para ele, a literatura tem esse papel fundamental e essencial de falar diretamente da alma para a alma. E isso já é um critério que a gente vai entender já já para o julgamento de uma obra literária. Bom, se você entendeu que a literatura e o compromisso dela é com a realidade e não com a verdade, nem tudo que é escrito em prosa ou em verso pode ser chamado de literatura, porque o foco não é a verdade, o foco é a realidade e o prazer estético. E aí a gente então está tratando, por exemplo, de Dom Casmurro, de Machado de Assis, a gente está falando de Ilíada e Odisseia, de Homero, a gente está falando de muitos textos que é o que a gente comumente chama de literatura, ok? Já que definimos o que é literatura, qual é a boa e qual é a má literatura? Existem muitos critérios para a gente falar sobre isso. Existem os critérios objetivos. Os critérios objetivos estão a questão da forma, da linguagem. Por exemplo, eles têm uma escrita persuasiva, ele tem uma escrita leve, suave, objetiva, evita coloquialismos. Cuidado, eu não estou falando aqui que você não possa utilizar expressões comuns da sua região. Não estou falando aqui ou criticando o regionalismo, pelo contrário. Eu sou um dos defensores que não existe regionalismo. É uma invenção, é uma forma de rotular as coisas, tá? E você vai entender um pouquinho mais à frente. O que eu estou dizendo é utilizar expressões sem sentido dentro do conjunto do texto. Porque tudo tem seu lugar. Até a erudição, falar bonito demais ou utilizar expressões até arcaicas e mortas muitas vezes, não tem sentido algum se ele não faz parte de um conceito específico. Se não for para caricaturizar, por exemplo, um personagem. Se não for para fazer uma caricatura de um personagem, para que você utilizar isso tão arcaico? Vou dar um exemplo, Don Quixote. Don Quixote era extremamente pedante, arcaico e caricaturizado. E isso foi intencional. Era para o público, para o leitor perceber isso nele. Ok? Foi intencional colocar isso ali. E é isso que torna uma obra de valor. É utilizar, seja um recurso da erudição, seja um recurso do coloquialismo, mas com objetivo e intencionalidade dentro do conjunto do que está sendo dito e escrito. Ok? Bom, isso são alguns dos critérios objetivos. Existem muitos mais. Porém, eu quero utilizar hoje, o nosso debate, nossa conversa, é um critério que é extremamente importante. É o critério do tédio. O critério do tédio é o mais utilizado pela famosa crítica literária. E isso é um grande problema. Por quê? Porque o tédio ele tem um caráter objetivo e o caráter subjetivo. Veja bem, antes eu falei só critérios objetivos. E eu estou falando agora de caráter objetivo. Os critérios objetivos estão relacionados com a forma, com a escrita leve, suave, a questão da utilização da linguagem de forma adequada dentro do contexto, de forma intencional, a escrita persuasiva. Esses são os critérios objetivos. Aí eu estou agora falando somente de um critério, o critério do tédio. E o critério do tédio se divide em caráter objetivo e caráter subjetivo. Ok? O critério do tédio com seus dois caráteres gera um problema agora. Como? A crítica literária, a famosa crítica literária, as revistas, os autores que se auto-intitulam muitas vezes de críticos literários, julgam, na maioria das vezes, pelo caráter subjetivo do critério do tédio. E isso é um problema. O critério do tédio deve ser julgado somente pelo caráter objetivo, não pelo caráter subjetivo. Como assim? O que são esses dois caráteres? Vamos lá. Quando você pega um texto e ele é extremamente prolixo, ele não diz coisa com coisa, ele não é conciso, ele não é leve e ele não tem o que dizer, só diz mais do mesmo, às vezes só troca nome de personagem, aquele enredo você conhece de cor e salteado de vários outros livros, é um texto cópia, é um autor que não tem o que dizer, é um autor que está querendo apenas vender, ganhar dinheiro, viver daquilo, dar emprego. O foco está no financeiro. Quando uma obra literária tem foco financeiro, não é uma obra literária. É o primeiro critério e, de fato, para a gente julgar uma obra literária boa ou ruim. Quando o cara quer apenas vender. Por isso, tome cuidado com a ideia de best-seller. Nem tudo que é chamado best-seller está vendendo e todo mundo está lendo é bom. A crítica está fazendo uma boa crítica deles. Todo mundo está sendo pago, está ganhando para fazer aquela crítica, está ganhando para fazer aquela propaganda. Então, tome cuidado. Não quer dizer que o livro é de fato bom. E aí a gente vai na onda. Não, está todo mundo lendo, vamos ler também. Não. Nem todo livro best-seller, de fato, é um bom livro. Cuidado. Não é porque é novo, a ideia do novo. Isso é um gatilho mental. A ideia do novo é para vender. É apenas dinheiro o objetivo ali. Tome cuidado. Não tem a questão da valoração de forma adequada. Muitas vezes não tem o que dizer. E não ter o que dizer, o conteúdo ser vazio, torna a obra objetivamente tediante.
E isso, sim, é um critério de valoração da obra. Mas o segundo critério é o subjetivo, e é esse que a gente tem que tomar cuidado. O critério subjetivo é justamente o leitor. E aqui, para os que conhecem um pouco mais aprofundadamente a ideia de crítica literária, de teoria literária, a gente está falando de estética da recepção. É quando eu, leitor, não consigo captar a obra e eu não tenho uma boa reação àquela obra por um critério de desconhecimento meu como leitor da realidade ou da matéria que aquela obra literária está trazendo. Você consegue entender isso? Eu vou te dar um exemplo agora real de como isso funcionou na minha realidade, na minha vida. Machado de Assis com o livro Dom Casmurro. O livro Dom Casmurro é incrível. Não estou fazendo uma crítica dizendo que não serve, que não presta. Só estou dizendo para você que o livro Dom Casmurro, ele trata de uma pessoa que nasceu, cresceu e viveu no Rio de Janeiro no século XIX. O livro começa, ele está dentro de um bondinho, uma realidade de quando isso foi escrito não existia em quase nenhum lugar no Brasil, somente no Rio de Janeiro e algumas outras das grandes cidades, como São Paulo, Salvador naquela época, mas em outros locais você só ouvia falar. Bondinho não era algo que estava espalhado pelo Brasil afora, pelo interior e nenhum local. Então falava de coisa muito localista, não era nem só regionalista, era bairrista e localista, coisas que não saem do Rio de Janeiro, focada no Rio de Janeiro. Porém, é considerado de valor mundial. É uma obra literária de valor internacional, mundialmente conhecida. Aí você tem o autor Dalcídio Jurandir com o livro Chove nos Campos de Cachoeira. É alguém aqui do Pará que escreveu uma série de livros que é incrível, fantástica, em essência, para mim, muito melhor do que Machado de Assis, porém desconhecido. Por quê? Porque a crítica literária o julgou, o relegou como um regionalista menor, por desconhecer a matéria que ele trabalhava. Os críticos literários, nós estamos falando de pessoas do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, que desconhecem a realidade objetiva do Norte. E Machado de Assis, quando escrevia, falava de sua realidade objetiva do Centro-Sul brasileiro, do Rio de Janeiro, de São Paulo, daquilo que ele conhecia e vivenciava. E ainda assim, extremamente valorado. Por quê? A elite da crítica literária é desse lugar. Já Dalcídio Jurandir escreve sobre as mesmas temáticas, o ciúme, a raiva, o ódio, a casmurrice, sim, tudo isso está dentro da sua obra. Ele tem a figura do herói, ele tem coisas que nos deixam com raiva, com ódio do personagem, a gente sente o cheiro, a gente está nadando naquela enchente, a gente sente tudo o que está acontecendo ali. A linguagem imagética é extremamente forte nesse livro. Você se sente no lugar, porém, se você não conhece o lugar, se você não conhece a realidade, você é um alienígena para essa obra. E a obra é um alienígena para você. E aí a gente julga como, não é bom. Então, sendo assim, eu deveria julgar Machado de Assis e o livro Dom Casmurro, por exemplo, como algo que não tem valor. É um regionalismo, porque eu não conheço aquele local, principalmente a época em que aquilo foi escrito. Então, o critério subjetivo está relacionado não à obra em si, não ao livro em si, mas está relacionado a mim e a você, como leitores que somos. O nosso desconhecimento da matéria não pode ser um critério para a gente julgar como sendo um bom ou mau livro, porque isso acaba sendo divulgado, amplamente divulgado, como sendo bom ou mal, sendo que isso não é bom ou mal. Eu é que desconheço. O bom ou mal é o que ele fala e como ele fala, não sobre o que ele trata, não sobre a matéria que está envolvendo e perpassando os personagens e o enredo, toda a trama do que está sendo escrito, ok? Mais uma vez, quando a gente fala de O Silmarillion, quando a gente fala do Senhor dos Anéis, a gente fala de obra literária de grande valor. Quando a gente fala de Crônicas de Nárnia, nossa, aquilo é incrível, virou até uma grande série de filmes. Não estou desmerecendo ou diminuindo o valor, pelo contrário, eu gosto muito. Silmarillion é um dos livros que eu mais gosto, por sinal. Porém, trata de lendas, ideias e sentimentos e realidade de um mundo que a gente não conhece, não faz parte daqui. Não são lendas locais, não faz parte da Amazônia, não faz parte do Brasil, não faz parte da América. E ainda assim a gente gosta. Por quê? A mídia propagou como sendo bom. Quando a gente foi lá e conheceu, opa, é bom mesmo. Mesmo não conhecendo a matéria, é interessante e envolvente. Isso então você tem que levar para outros livros também. Conheça a Amazônia, por exemplo. É riquíssimo você conhecer a Amazônia através da literatura. Conhecer outras partes do mundo, que não seja só a Europa ou os Estados Unidos, através da literatura. A literatura, como eu disse, expande a realidade. E você tem que expandir o seu mundo. O seu mundo não pode ser um círculo fechado, é por isso que a gente lê. É por isso que existe a arte, como eu disse. A arte existe porque a vida não basta. E o lugar que você vive não é suficiente. A sua realidade objetiva é sufocante. Você precisa conhecer outros mundos. Então venha comigo nas próximas viagens
Venha conhecer um mundo muito maior do que você conheceu até hoje. Vamos ler juntos, vamos fazer parte desse universo de leitores. Fique com Deus e até a próxima.